Fala galera, eu estou aqui na casa de um dos grandes músicos de Manaus que faz muito projeto aí ele pertence na verdade a muitos projetos que são feitos aqui na cidade, aqui no estado do Amazonas. Meu amigo Sérgio Túlio, Tulinho, muito obrigado, cara. Beleza. Ele que desenvolve o projeto com a Orquestra de Vereadão do Amazonas, já desenvolveu trabalho com a Big Manaus Band, com os Bois de Parintins, que é nosso festival folclórico, com as Cirandas de Manacapuru, também que é uma grande manifestação cultural aqui do estado, Grupo Ibaúba, Massa Nova, e tem uma série de artistas e projetos musicais que ele sempre está sendo solicitado para desenvolver, além, claro, da participação em estudos, em workshop. Túlio, cara, muito obrigado mais uma vez por aceitar o teu convite, e nosso assunto aqui é contrabaixo, da criação à gravação. Mas antes de começar esse papo, nosso tema, fala pra gente como foi que tu começou a tocar. Como, por que tu resolveu começar a querer entrar para esse ramo da música? Fala pra gente um pouco da tua história. Certo, Rafael. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer, né, a oportunidade que você está dando, não só a mim, a vários colegas músicos aqui da nossa região, de poder participar de um projeto desse tão interessante, né? Que não só vai mostrar um pouco mais do nosso trabalho, como também dá oportunidade às pessoas que estão começando, querem seguir, né, o ramo da música, ou são amantes, né, dessa arte que é tão apaixonante, né, que é o som, né? Eu, inclusive, sou suspeito para falar, né? Eu também. Bom, então, voltando à pergunta, como eu comecei, né, a tocar? Bom, eu tinha por volta de 12 ou 13 anos, né, e aqui em casa o meu irmão tocava guitarra e cantava, e a minha irmã tocava teclado e cantava, assim, estilo brega na época, estava na moda. Assim, irmãos mais velhos? Irmãos mais velhos, isso. Tá. Aí em todo canto tinha um barzinho ali que tinha um brega, né, que tinha ali aquele dia do brega, né, que tocavam com eletrorritmo, às vezes usando teclado, inclusive hoje ainda é assim, né? Só que naquele período ali no começo dos anos 90, tinha muito isso, né? E foi assim, eles tocavam, eu achava bacana, só que eu queria tocar guitarra, né? Queria tocar guitarra, mas aí aqui em casa, não, o teu irmão já toca guitarra, tu tem que tocar outro tem que completar instrumento. O time, né? Tem que completar o time, exatamente. Aí tu vais pro baixo. Aí eu lembro benzinho que eu não queria, até chorei, porque eu ia ter que tocar baixo, né? Mas enfim, depois do primeiro dia que eu peguei, eu pensei, poxa, eu quero tocar esse instrumento. Aí pronto, aí daí eu segui, né? Primeiro aqui em casa, né? Já com a família, e depois eu fui seguindo aí. Tu me corrija se eu estiver errado. Mas falou assim, no começo da década de 90 ali, isso é uma experiência minha, uma lembrança minha. Sim. Que eu associo muito ao boom da lambada, né? Exatamente. Nesse tempo que o pessoal estava explorando muito a lambada, essa parte esse tipo de música. Era esse tipo de música que vocês tocavam? Era do Beto Barbosa, né? Aí passava pelo Kizan, Mastruz com Leite, Mel com Terra. Paulo Ricardo, Se bem que o Paulo Ricardo já era mais assim pro gênero do rock, né? Aí eu não tocava muito rock não. Porque... Desculpa, não é Paulo Ricardo, desculpa, não, é Paulo Sérgio.
Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, que era ele fazia essa mesma pegada assim. Não, assim, com certeza. Aí bom, aí eu terminando sobre o Paulo Ricardo, eu não tocava porque aqui em casa, minha mãe dizia que o rock, né, era a música do demônio, né, tudo mais. Aí, você não pode tocar rock, eu não quero escutar isso aqui em casa. Aí eu queria tocar de qualquer jeito, então eu tocava o que desse para ouvir. Aí, e o que dava para ouvir? O que dava para ouvir era lambada, né, lambada, samba, né, aí daí foi, assim. Aí começou mas e como é que era o teu método de estudo? Tu ia para a escola de curso livre? Não. Tu adquiria métodos? Como é que era? Olha, porque nessa época nem internet tinha, né? Não tinha nada. Que se virar para poder conseguir informação. Inclusive as primeiras músicas que eu tirei, ainda, apesar de naquele tempo ainda já ter CD, mas muita coisa que se tocava ainda tinha que ser na fita. Sim. Ou LP. E aqui em casa tinha, né? Bom, era comum ainda, então eu cheguei a tirar músicas ainda ali no bolachão, né? Na agulha, tirava e colocava, pô, era muito chato. Na fita, a fita foi muito. Na fita da Demorei foi muito tirando. Mas tu já tinha, como é que tu começou a desenvolver essa parte assim de... O método de estudo, né? Estudo. Na verdade não tinha estudo nenhum, era totalmente fui nesse período até então totalmente autodidata, né? Para não dizer que foi totalmente, o meu irmão que já tocava guitarra, ele me deu uns toques sobre levada, né? Mas assim, simplesmente só o que era maior, tríade maior e tríade menor, dentro da levada, eu lembro benzinho da levada de baião já puxando para lambada. Né, que a lambada que era tocada, né, pelo... Que tende a explorar mais arpejo, né? Mais arpejo. Pelo Beto Barbosa, etc. Vou até demonstrar aqui. Tá. Era aqui, assim, ó. Maior, né? Vou fazendo lá. E menor. Maior de novo, né? Repetindo. Bom, e foi isso. E daí eu utilizei isso, né? Esse conhecimento aqui. E comecei a ouvir as músicas, né, que eu queria tocar. E aí, acho que é aquela questão do dom de Deus, né? Né? Lógico, tive muita dificuldade, passei muito tempo tocando coisas ali bem simples, errado mesmo. Mas o fato é que aos troncos e barrancos eu conseguia tocar as músicas, né? Só tempos depois que depois que comecei a sair mais de casa, porque naquele tempo eu era muito novo, eu comecei a sair de casa e fui conhecendo músicos mais experientes, outros baixistas, né? Que aí foram me ajudando e eu fui começando a desenvolver de maneira mais adequada a técnica, né? Que eu sei hoje. E quando tu começou eu estou discriminando aqui, mas quando começou a sair do dum, o que tu começou a ter, procurar de referências assim? Tu começou a ouvir outros gêneros, não foi? Começou a tentar aplicar no instrumento. E o que servia de inspiração para ti, para que tu conseguisse pensar fora da caixinha quadrada e começar a expandir o teu horizonte na parte instrumental? O que tu ouvia, o que tu comprava, o que tu sugava de informação? Olha, se é que eu posso chamar na parte prática, mas digamos... no meu dia a dia, tocando em banda, né, foi o samba. Porque foi assim, aqui na rua de casa tinha um rapaz que ele era bem mais velho que eu na época, tocava baixo numa banda de pagode, né? E aí ele recebeu um convite para tocar numa banda de Boa Vista, que naquele tempo tinha uma cena boa, né, para os músicos que tocavam baile, e ele recebeu o convite e foi. E ele era amigo dos meus irmãos, né, e ele perguntou se eu podia substituí-lo nessa banda, né. Aí veio aqui aquela coisa toda, pediu para minha mãe, né, pro meu pai e tal, porque eu era bem novo, né. Isso eu estou falando de 93, né, por aí. E aí eles deixaram, né, que sempre iam comigo, né, para
nos locais onde a banda ia tocar, tudo mais. E foi aí que eu comecei a ouvir outras coisas. Aí na época... Estava preparado para essa responsabilidade de assumir esse posto? Tu já tinha um pouco mais de experiência para você? Não. Na verdade, foi me dada mesmo uma chance, porque eu não sabia tocar nenhuma música. Eu só sabia tocar forró e brega. E alguma coisa de Iron Maiden, que assim, toda vez que eu podia, eu estava escutando Iron Maiden e tirava as músicas. Né, assim, escondido da tua mãe. Escondida. tinha que ser escondido. Né? Eu não tocava lá essas Coca-Cola todas, mas dava para pelo menos brincar. Né? Então eu cheguei lá, os componentes da banda, que inclusive só para sambar, né? Preciso deixar registrado. Né? Sinto saudade daquele tempo, né? As pessoas lá, Meire, né? O Lourinho, Tony e os outros, gostei muito, foi muito bacana. Enfim, eles, quando eu cheguei, já estavam cientes de que eu era novo, não tinha experiência, não tinha praia, mas eles resolveram dar essa chance pra mim. Né? Aí tu era o mais novo? Eu era o mais novo, eu era o mais novo. A média era 18 anos, né? 20, eu tinha 13 para 14, né? Então eu era mais novo. E talvez por isso que eles tenham dado essa chance pra mim, né? Se fosse mais velho, iam me chamar de preguiçoso. Né? Mais cabeça dura, geralmente. Então aí eles me deram, né, as músicas para eu tirar, o que não tinha, vai escutando rádio e grava as músicas e aí tu tira, foi o que eu fiz. As músicas eram, assim como é hoje, né, as bandas locais e tal, você escuta as músicas na rádio, compra CD, baixa na internet, mas naquele tempo não. Tinha que esperar a música passar, ou você comprava o disco, ou gravava, que era o que eu fazia, gravava e depois tirava, né? E daí eu fui começar a ouvir as músicas. E do zero mesmo. Eu lembro que teve uma música, era do Grupo Raça. A levada do samba daquele grupo era um pouco diferente do Raça Negra, que eu já sabia tocar alguma coisa. Né? E era mais complicado. E eu não conseguia pegar o tempo. Mas eu lembro que eu insisti tanto, eu ouvi tanto a mesma coisa, ali os mesmos 10 compassos que acabou, eu assimilei, né? Assimilei ali aquele pedaço e daí se torna uma repetição, né? E eu comecei a conseguir tirar as músicas, aí rolava matar as dúvidas no ensaio, né? O colega era mais experiente. Chegava, olha, Túlio, tá errado aqui, você vai fazer assim. Né? Aí eu tentava consertar, né? Chegava em casa, sempre pratiquei muito, estudei muito, né? Tanto falando de técnica, né? Da parte prática, como também da teoria, sempre procurei me esforçar, né? E daí eu consegui ir desenvolvendo. Aí eu fui expandindo, fui conhecendo mais músicas dentro do samba, primeiro tocando as coisas que eram atuais, né? Que tocavam na rádio. Depois eu comecei a me interessar, procurar saber de onde vinha, quem eram os artistas que já tinham passado. Aí foi quando eu comecei, né, a escutar outras coisas, né? Que na época, bom, o Jorge Aragão, que até hoje ainda está, né? Aí comecei a descobrir o Chico, né? O Chico Buarque, Chico da Silva. Que é daqui da casa. Que inclusive é daqui. É uma grande honra para nós amazonenses, né? Termos um compositor, um artista como ele. Elisete Cardoso, enfim, até os artistas do choro, né? Pixinguinha, tudo mais. Aí comecei a ouvir e estou nesse processo, inclusive, até hoje, né? Ernesto Nazaré, inclusive essa madrugada eu estava pesquisando algumas coisas e eu estava vendo no YouTube. Estava vendo e ouvindo algumas coisas do Ernesto Nazaré. Né? Foi assim. Aí a coisa começou a funcionar pra ti, né? A gente já continua o papo, a gente já volta. De volta, Tulinho, dando sequência ao papo, tu falou no bloco anterior que tu começou a se especializar, né? E aí quando o cara vai se especializando, é inevitável que ele é um sinal de que ele está levando aquilo a sério, né?
porque está se empenhando, tá empenhando tempo, esforço naquilo. E por conta disso começou aos poucos a receber convites para participar de outras bandas, outros cantores. E quando foi ver, já estava participando de vários projetos com alguns dos principais nomes aqui da nossa cidade, que é Manaus. E eu torço muito para que isso se para o Brasil e até o mundo. Não, deixa eu ouço. Mas a que tu deve isso, cara? Tu acha que foi só tu saber tocar bem? Como é que tu explica essa coisa que putz, deu certo agora? Então, por tudo que até então era um cara que era totalmente desconhecido, que estava apenas tendo uma pequena oportunidade, chegou ao Túlio, que está entre os principais nomes da música aqui na nossa Toca cidade. muito, né? Começa às 6 da manhã, termina meia-noite. Como é que tu explica isso, cara? Como é que tu pode resumir essa trajetória? Olha, eu acho que isso se deve a uma série de fatores, né? Eu quero enfatizar que desde o começo até hoje, a questão do estudo, da prática, né? O interesse em ouvir músicas novas, isso foi uma coisa que eu sempre tive, eu sempre gostei muito de tocar. Então eu nunca encarei aí as horas de estudo, né, as horas de esforço, dor nas articulações, essa coisa toda que você vive quando você está treinando. Eu nunca encarei isso como uma obrigação, um trabalho. Eu sempre gostei muito, então em relação a essa melhora, isso foi acontecendo muito natural na minha vida, né? Muita coisa que eu alcancei, assim, na parte técnica, né, digamos assim, digamos assim, eu não me programei para isso. Eu fui tocando, foi natural, quando eu vi, eu já conseguia fazer, já entendia o porquê, né? Isso, claro, com a ajuda dos amigos, né, que eu fui fazendo, grandes amigos, né, que eu tenho certeza que vou levar por toda a vida, né? Oportunidade de conhecer material novo, mas isso foi tudo muito natural, né? Bom, esse é um dos fatores, né? A questão da melhora no estudo. Outro fator que é determinante, né, é justamente você ir conhecendo as pessoas no mercado que fazem a coisa acontecer. Eu não sei se a palavra certa é essa, mas é o networking, sim, né? Sim. Que a sua rede de contatos, né? Essa rede de contatos, conforme você vai estando no local certo, na hora certa, que aí já é um outro fator, que é a sorte, né? Isso foi acontecendo. Então eu fui indo ensaiar, tocar em locais que aí eu fui conhecendo certas pessoas que eram arranjadores, produtores, fui fazendo amizade, né? Boas amizades. Isso é importante frisar, né? Porque muitos dessas pessoas, né, além de serem excelentes profissionais, pessoas que me deram oportunidade, são pessoas que são muito, que eu gosto muito, né? Então, isso foi acontecendo, né? Aí eu vou tocar num determinado local, aí, digamos assim, na outra banda tem um músico que ele também é produtor e arranjador, e ele monta às vezes bandas para acompanhar artistas. Aí ele vê, poxa, aquele rapaz ali que está tocando, ele tem o perfil o perfil que eu quero para fazer o trabalho X ou o trabalho Y. Porque muitas vezes o mesmo produtor ele não chama o mesmo músico para fazer todos os trabalhos. Ele tem o perfil daquelas pessoas e ele chama para fazer aquele trabalho do gênero A, do gênero B, entendeu? Acompanhar artista A, artista B. Funciona muito assim. É uma coisa interessante, né, Túlio? Porque o perfil. Porque o lance do perfil, eu acho que não é nem só na questão dos músicos, mas acho que com qualquer segmento profissional, é o perfil não só profissional, mas também a questão do bom relacionamento também. Né? Da boa relação, da parte interpessoal, de relacionamento mesmo. Porque tu falou, tu conheceu
pessoas que faziam bons trabalhos, mas também que tu gostava da amizade, né? E como é que tu enxerga essa questão? Porque tem gente que não se dá bem com certo tipo de pessoas, né? E às vezes por conta disso, as oportunidades não chegam. Bom, isso eu poderia falar muito, né, sobre isso aí, mas eu acho que eu posso começar, resumindo, né, começando da seguinte forma. Nós sempre temos que deixar as portas das oportunidades da vida abertas, né? Se você puder, não faça inimigos. Isso é o começo básico, né? Aí, principalmente atualmente, que a gente vive nesse mundo tão rápido, né? As coisas acontecem, ninguém tem tempo para fazer nada, tudo é muito corrido, né? Então, nesse mundo que nós vivemos, o requisito, um dos pré-requisitos é você já ser um bom profissional, você tocar, enfim, de maneira, tocar bem, né? Ter técnica, tudo mais, saber ler música, né? Que justamente isso diminui o tempo, às vezes mais da metade, né? Do trabalho. Isso é o mínimo, né? Agora, o que pesa muito justamente são as relações interpessoais, né? Você tem que ser uma pessoa, pelo menos um mínimo agradável, né? As coisas tem que fluir de maneira natural, não colocar dificuldade nas coisas, né? Tentar ser agradável com as pessoas, não é ser falso, mas isso daí já não é nem questão eu não encaro nem como forma de você conquistar mais trabalho, eu encaro como forma de você ser uma pessoa mais feliz, que por você se dar bem com todo mundo, né? Isso é muito importante para a nossa vida, né? E isso vai influenciar em todos os aspectos dela, não só na sua casa, como no seu trabalho também. Se você for uma pessoa agradável, se você for uma pessoa que as pessoas querem estar com você, isso vai influenciar em todos os aspectos, em todas as direções que você tomar, né? Porque tem muita gente que, agora voltando ao lado profissional, que é muito bom, toca muito legal, é um excelente profissional, mas às vezes não é convidado. Isso talvez até seja errado, porque a gente sempre ouve que a gente não deve separar o profissional do particular, né? Mas tem muita gente que às vezes não trabalha, né, por conta disso, né? Por conta de ser às vezes uma pessoa difícil, ou de tem uma pessoa ali naquele meio que você não fala, alguma coisa assim, que é coisas naturais, né, da vida, mas isso acaba influenciando de maneira negativa muitas vezes, outras vezes não. Eu já inclusive faz parte até faz parte do cotidiano. Você chegar num local que você sabe que uma pessoa não está se dando bem com a outra, mas ali naquele momento do trabalho está fluindo tudo certo. Isso é até o correto, mas às vezes a gente sabe que não funciona assim, né? E dependendo do caso, fica até ruim que manter um trabalho quando todo dia tem que ver a mesma pessoa, né? É complicado. Tá separando a situação, carga negativa. Beleza. E Túlio, não sei se eu vou deixar aqui para o próximo bloco. Eu vou tentar esticar um pouquinho para a gente aqui, falando da parte instrumental, já partindo do nosso assunto inicial. Assim. Tem essa questão do intermédio, né? Entre o baixo, que é a percussão, o baixo, a harmonia. E tem aquele lance de que o baixo, sendo um instrumento de base mesmo, ele tem que ficar ali, na base, só fazendo base, sem sobressair ninguém, sem sobressair o cantor, fazendo a base mesmo. Como é que tu enxerga esse papel mesmo de um instrumentista, no caso o baixista, para ele manter o baixo como um instrumento mesmo de base? Ficar comportado ali, né? Ficar quieto na dele lá, sem gritar demais. E a pessoa, se eu digo aqui, olha, não concordo com isso não. O
O que é verdade, né? Tu não concorda com isso? Não, concordo sim. Concordo sim. Bom, eu acho o seguinte, né, na minha humilde opinião, o baixo ele é um instrumento, ele é um dos instrumentos de base, de marcação, né? Ele é um dos instrumentos de condução da música, né? Porque os instrumentos eles obedecem uma grade de frequências, né? Frequências sonoras, né? Então o baixo normalmente ele está ali naquela região que ele precisa ser tocado de uma forma que dê consistência à música, aos graves, né? E etc. Bom, como ele vai ser tocado aí depende do gênero. O gênero que vai determinar basicamente se o baixo ele vai ter, falando de uma maneira mais rude, assim, ele vai ter mais notas ou menos notas, né? O gênero, né? Aí o restante aí já é pessoal, né? Já depende do baixista, né? E tá, esse é o limite do cara que tá ali fazendo a base. E já pra parte que a gente conversou aí, e até quando é que tu acha que a parte chega não a hora, concorda, né? Tu não concorda. Aliás, a parte que tu concorda que o baixo tem que sobressair mais. Não, tô brincando. Como é que essa parte do baixo realmente se mostrar mais, cara? Porque qual é o propósito do Conanco aqui, né? A ideia é mostrar a cara do pessoal que está na cozinha, que está na festa. Porque sim, até então claro. é o cantor que está tomando conta de tudo. Então, eu posso até ter enganado, mas salvo raras exceções, só quem é músico sabe, conhece o pessoal que está ali atrás. Claro. Porque o cantor é o que está transmitindo a mensagem, só quem faz sucesso é o cantor. E geralmente o pessoal da cozinha, os instrumentistas, geralmente ficam em segundo plano. Por quê? Porque a cozinha, no caso baixo, por exemplo, baixo, tem que manter ali o chão, né? Para que o cantor possa transmitir a mensagem. Claro, tem os instrumentos solistas, né? Tem a parte da produção, mas falando do baixo. Como é que tu percebe essa questão de, pô, agora eu posso enfatizar mais aqui o instrumento, dar mais o meu mercado? Certo. Bom, como eu falei agora, isso vai depender do baixista, né? Agora, agora falando de mim, né? Bom, ainda não falando de mim. Isso, ao meu ver, isso depende muito do contexto, né? Depende muito do contexto e muito importante. Depende da influência, essa é a palavra que eu queria. Da influência que o baixista tem, né? O que ele carrega na bagagem musical dele, o que ele já ouviu, o que ele já tirou, porque isso vai somando, né? No seu eu musical, né? Porque você quer, você vai tirando música, você vai ouvindo outros baixistas que você gosta e tem ali aquelas frases, né? Aquela maneira de conduzir a música que aquele baixista faz, que você quer trazer para o seu cotidiano. Então, e aí o que acontece? Às vezes, o baixista que você gosta, ele toca um gênero totalmente diferente daquele que você está tocando. Então, ele faz frases totalmente diferentes, levadas totalmente diferentes daquele gênero que você está tocando, mas você, por gostar dele, né, muitas vezes querendo trazer, né? Aquilo, fazer uma transferência, né? Bom, isso acontece o tempo todo na música brasileira, música mundial, mas vamos falar mais da nossa música, né? Eu vejo isso o tempo todo, né? Se você pegar um exemplo, o forró, como ele era tocado, na maneira que eu comecei, no tempo que eu comecei a tocar, a maneira que ele era executado hoje é totalmente diferente, né? E para aquelas pessoas, para aqueles baixistas que ouvem outros estilos de música, né? Você consegue reconhecer o que os baixistas que gravam, de onde é que eles tiram as ideias, né? Porque, digamos assim, vou generalizar, todo mundo escuta Jaco Pastorius, por exemplo, todo mundo escuta John Patitucci, todo mundo escuta Victor Uten,
né? Pô, eu tô falando aqui de nomes, né, são gênios, né, da música, referência para qualquer músico que queira tocar baixo, né? Que tem que ouvir. Isso falando dos gringos, né? Fora os brasileiros, que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas principalmente Jaco Pastorius, praticamente todos os baixistas têm na sua essência aquela maneira, né? E aí acaba transferindo isso, né? Aí vai adaptando. Muita coisa fica boa e muita coisa não fica, né? Fica ali tipo um corpo estranho, né? Na música, então eu acho que é por aí, né? As influências, elas é que determinam. Isso para mim é o primeiro fator, porque quando eu chego no estúdio ou no show que eu vou tocar, a minha primeira ideia seria justamente eu trazer essa minha bagagem musical, né? Mas aí tem um outro fator determinante, que é o produtor. Se você não for o produtor, o arranjador, vai ter um. Vai ter que respeitar. E eu vou ter que respeitar, cara. Exatamente, porque nós somos uma banda, seja ela tocando num palco ou seja ela gravando, uma banda, ela é um time, né? E um time de futebol, por exemplo, tem um técnico, né? Na verdade, eu acho que não sou lá muito bom de esportes, né? Mas eu imagino que praticamente toda a equipe tem um técnico, né? Sim. Técnico ali que funciona da mesma maneira. Tem ali a direção, no nosso caso a direção musical, que aí ele tem uma ideia de como é que vai ser a música, né? Da construção ali daquela música, daquele trabalho todo. Então você tem que se enquadrar dentro dos limites que vão ser impostos para você. Se, como acontece muito, o produtor, geralmente o produtor, quando ele te chama, ele confia no teu trabalho. Então geralmente ele vai te deixar livre. Mas por que ele te deixa livre? Porque ele sabe já como é que você toca, como você pensa. Como é o teu senso, né? Então aí você vai ter que ter senso, e inclusive bom senso, para não exagerar, principalmente, né? Porque é muito mais fácil o baixista exagerar ali na condução da música, na condução do groove, na criação do groove. Muito mais fácil ele exagerar do que ele colocar uma levada enxuta, com poucas notas, e resumindo, o baixista jogando para o time realmente, né? Uma vez eu ouvi de um colega que qual é o volume ideal do baixo no palco, por exemplo, né? Qual é o volume ideal? Qual seria? Não sei. O volume ideal é quando você consegue escutar o instrumento que está mais baixo. Se você estiver tocando aqui, você está com o seu cubo, está com retorno, né? O volume ideal é aquele volume em que você consegue escutar o seu companheiro que está tocando com o instrumento mais baixo. Esse é o volume ideal. Legal. Ou seja, você está jogando para o time, você não está jogando para si mesmo. Né? Viu? A gente já volta para falar finalmente do processo de criação. Boa! Já volta. Bom, estamos de volta. Túlio, já falando sobre o nosso assunto aqui, que é essa parte da criação à gravação. Como é que tu funciona na hora de receber um projeto, um convite para trabalhar no estúdio, para fazer algum trabalho, porque tu tem um produtor que vai estar te orientando, né, algum superior que vai estar monitorando toda a equipe da banda, do projeto. Como é que tu se comporta na hora de tentar conceber uma ideia criativa? Porque tem esse processo, tu não tem ideia, tu começa a ter ideia, tu tem a ideia e grava a ideia, né? Certo. Como é que tu consegue resumir pra gente como é que funciona esse percurso aí, esse passo a passo, assim? Enquanto não tem a ideia, até finalizar a ideia. Bom, eu acho que esse processo ele começou bem antes
bem antes de você estar ali na sala de gravação. Né? Ele começa ainda você estudando, e você na sua pesquisa dos gêneros que você vai tirando, os estilos diferentes que você já tocou. Eu acho que começa aí, bem atrás, né? Você tem que ter um domínio assim, generoso, né? Digamos assim, dos gêneros, né? Seja o samba, né? Seja música caribenha, rock, jazz, né? Cada uma tem uma cara, né? Cada gênero tem sua particularidade, sua linguagem. Inclusive tem também o sotaque. Uma música, um estilo, ele não é tocado muitas vezes da mesma forma em locais diferentes. Então é uma coisa que você nunca espera, principalmente do compositor. Porque antes do arranjador te dar as coordenadas, o compositor, o dono do trabalho, enfim, ele já passou isso aí o que ele quer mais ou menos pro produtor, pro arranjador, e a gente nunca sabe, nunca vai saber, né, o que ele ouviu, que a música é infinita, né? Ele pode muito bem ouvir uma música lá do Tibete que ele achou, e ele quer buscar alguma coisa ali, e isso é normal. Parece até um exemplo engraçado, mas é uma coisa que acontece. O tempo todo está acontecendo. Né? Principalmente nessa busca que hoje em dia, eu acho que essa busca ela sempre existiu, de procurar alguma coisa diferente para se destacar no meio da multidão. Né? Isso faz com que a pesquisa ela vá em locais onde a gente não imagina. E daí, nós como instrumentistas, nós que vamos tocar ali, né, a gente precisa ter esse domínio, né, de saber tocar um tango, saber tocar um baião, né, um shot, um rock, né. Claro, isso tudo dentro da realidade nossa aqui, né, da região. Né, porque aqui, pelo menos aqui, o melhor músico, que é considerado o melhor músico, é aquele que toca bem a maior quantidade de gêneros. Eu já ouvi muito isso. Né? Não sei em outros locais, mas aqui tem muito isso. Então, como você vai chegando... Normalmente eu chego no estúdio e não sei o que eu vou gravar. Né? Então, eu pesquiso muito isso aí. Né? Porque quando o produtor... Túlio, tá aqui a partitura da música, tá aqui a cifra. A música, ela é um pagode, por exemplo. Aí vem a questão, qual tipo de pagode? Porque o pagode ele é tocado de várias formas. Né? No baixo, sem citar artistas assim, né? Baixistas, tem alguns estilos de pagode que são mais comportados, né, digamos assim, elevados. Outros é mais arrojado. Né? Aí é que entra esse seu... O que é? Você tem que saber já. Tem que ter um feeling daquilo que tu vai... da onde vai se meter, né? Exatamente. Você já precisa saber isso aí. E como é que você vai saber isso aí? Adivinhando ou não? Você procura escutar, né? Vai escutando músicas, tira músicas, né, de que você acha interessante, né? Sejam elas bem populares ou não, ou músicas mais refinadas, mas o importante é que você esteja por dentro do que é para ser feito. Isso já começa a tua bagagem na terra, como tu falou, né? Exatamente, porque assim, eu dizer que você tem que tocar, tem que tirar música de tudo quanto é gênero, é complicado, né? Isso tudo leva muito tempo. No meu caso, eu já toquei em bandas de vários gêneros, né? De rock, de pagode, né? De forró, né? De jazz. Então, isso você vai acumulando experiência, você vai conhecendo músicas, né?
estilos, né? Então isso acaba facilitando na hora que você vai para o estúdio gravar. Porque aí o produtor muitas vezes, ou o dono do trabalho, ele vai dizer, olha, eu quero parecido com o gênero tal. Então eu quero mais ou menos na linha do fulano de tal. Porque ele também tem a bagagem dele lá. Porque ele também. Aí o que vai acontecer? Você vai agregar valores, né? Seus valores vão agregar aos dele e vice-versa, né? E aí acha aquele denominador e você vai tocar sempre, é claro, respeitando a cara do que o dono do trabalho ou o produtor, ele vai sempre respeitando a cara que ele quer dar, a textura que ele quer dar àquele trabalho. Porque apesar de geralmente você ser chamado por conta do seu reconhecimento, né, já sabe mais ou menos como você toca, mas apesar disso você tem que colocar, né, você tem que colocar a cara que ele está querendo dar no trabalho. Esse é o limite, né, cara? Tem que, esse é o limite. Até onde vai ali. Exatamente. Esse negócio que fala dum, não tem por que tu querer colocar o dum. Exatamente, Tem a identidade. Mesmo que muitas vezes você não concorde com isso. Às vezes tem uma frase que você poderia ser diferente. Você está pensando, poxa, isso não está legal, isso poderia ser nota tal, ou então frase diferente, um acorde diferente ali naquele trecho. Aí você pode sugerir. Pronto, é que é tocar. Né? Como é que fica aí? Como é que tu percebe isso? Até onde vai o músico que só obedece aquilo que o produtor quer, e até onde tu acha que vai também aquele lance onde o produtor se incomoda com as ideias do músico. Como é que... Tem esse lance do ego, né, cara? Tem esse lance do ego. Porque, olha, nem o produtor gosta do músico que não obedece, né? Porque, inclusive, isso daí vai até atrapalhar um pouco o tempo. Se o produtor vai ficar perdendo tempo passando as ideias, aí às vezes o músico não consegue pegar, ou então não concorda, aí ele não gosta, né? Até porque... A gente falou do interpessoal, né? Até porque a música, ela muitas vezes ela já foi pensada ali. Então você como músico, você tem que saber enxergar isso aí, né? A ideia que você vai dar, a sugestão que você vai dar tem que ser dentro do contexto que você está vendo que ele está pensando. Senão não vai adiantar nada, né? Ele vai só dizer um não para você. Talvez às vezes por causa do ego, mas acredito que na maioria das vezes não. Mas é porque tem que ser ali dentro da ideia que já foi. E ele já se empenhou, né, em tentar, ele já tentou criar mais ou menos a linhagem, ele já perdeu todo o tempo, então fica até sendo, acho que injusto, da tua parte querer mudar tudo que ele já pensou, tudo que ele já passou ali para tentar transmitir ali no projeto, né? Eu não sei se eu colocaria dessa maneira, mas porque nessa hora tudo muito... na experiência que eu tenho, na experiência que eu vejo que os colegas, né, que eu trabalho têm, eu vejo que é tudo muito já profissional a ponto de ser tudo muito técnico, né? As ideias já são colocadas de maneira técnica, né? Então você acaba se tornando fácil de enxergar qual é a ideia que está sendo colocada, né? Agora, claro que isso também tem a ver com entrosamento, né? Se você trabalha muitas vezes com a mesma pessoa, você já sabe como ela pensa e ela sabe já como você pensa também, né? Legal. Agora, para quem quer começar, ouça muita música, procure diferenciar um gênero do outro. Isso é o mais importante. Por exemplo, se você toca uma levada, vou fazer aquela levada de forró, de baião, que eu fiz ainda agora, né, no começo. Um tipo de baião, por exemplo, é esse aqui, ó. Outro tipo é isso aqui. Outro já é esse aqui. E outro já é esse aqui, que a única diferença vai ser um ghost note que eu vou colocar.
esse simples Ghost Note, às vezes, o produtor não quer que você coloque. Ou então, ao contrário, só vai ficar bom para ele se você colocar. Certo? E às vezes ele nem pensou nisso também, né? É. Tu vai sem querer só, Exatamente. Solta, aí, pô, isso aqui ficou legal. Né? Ele não vai dizer quais são o nome dos ornamentos que você vai colocar naquela linha de baixo. Ele não vai dizer isso aí. Normalmente, ele vai dizer a linha que ele quer. Eu quero a linha do fulano de tal. Aí você já tem que saber. Né? É assim que funciona. Bacana. Mesma coisa é o samba. Né? Um exemplo do samba aqui. A célula é essa aqui. Aí você começa a acrescentar. Só que isso vai depender do tipo, né, a linha que é para ser colocada. Eu já gravei músicas de samba, por exemplo, que são totalmente arrojadas, com slap e tudo mais, né? E músicas bem mesmo, só ali, como a gente chama, cabeça de nota, só a célula mesmo rítmica, bem básica. Essas, por exemplo, um samba, uma pergunta que de mim mesmo, curiosidade minha. Essas que são mais feijão com arroz, como aquele primeiro exemplo que eu citou lá. Certo. São mais ligadas àqueles samba mais antigos, né? O pessoal mais antigo, ou a geração mais nova pede isso também, porque a gente vê que a geração atual tem como referência alguns baixistas que exploram, né, a parte mesmo de técnica e tal. Aí eu te pergunto, quando tu vai fazer, por exemplo, um trabalho com a geração atual, eles pedem mais o básico ou mais arrojado? Olha, há controvérsias, né? Ou então ao contrário, a pessoa que tem mais idade, vamos dizer assim, ela pede o mais arrojado, ou não, ela prefere só pianinho. Como é que tu... Eu diria que não depende assim da idade, né? Tá. Depende do tipo de samba que vai ser gravado. Porque tem gente gravando, artistas aí gravando direto o samba da maneira que a gente escuta aí, que tá na moda, né? O Jeito Moleque, o Sorriso Maroto, né? O Munzinho, essas bandas aí que, inclusive, muitas eu até não sei o nome, né? Peço perdão aí pela falta de conhecimento. Mas tem muita gente gravando samba mais raiz, né? Que chama. Que mais raiz é mais antigo? E não é. Mais raiz significa que é mais dentro da célula original do samba. E tem muita gente que grava isso aí. E outra coisa que depende também da maneira como os instrumentos são tocados e da maneira e quais instrumentos tem. Por exemplo, quando eu tenho um violão de 7 cordas numa faixa, numa música, o baixo ele não pode ser conduzido na mesma maneira de uma música que não tem violão de 7. Porque a maior parte do fraseado, ele, em teoria, ele deve ser para o violão de 7. A não ser as frases que são dobradas, o baixo e o violão, não convém o baixista frasear enquanto quem está fazendo os contrapontos é o violão de 7. Entendeu? Isso é uma das coisas que a gente tem que estar sempre atento. E aí tem aquela coisa que a gente começou também do senso, né? Fazer mais ou fazer menos? Isso, Olha, tem uma maneira prática de você observar isso aí numa música, mesmo que o produtor não te fale nada. É o seguinte, principalmente quando a música você já vai gravar, que já tem vários instrumentos gravados, você deve observar, quando você estiver escutando, você observa quais, nos trechos, né, quem é que está fazendo o fraseado de contraponto, os solos mesmo, onde o tempo que dura cada frase, porque você deve preencher os espaços, né? Você não deve, a primeira coisa, você não deve frasear em cima de onde já tem frase, normalmente.
Porque se você fazendo certinho, fazendo só nos espaços, você vai preencher a música. Se você vai tocar, fazer aquelas frases ali, aonde já tem, você vai estar carregando a música, né? Então uma boa maneira de você saber, mesmo sem você está sendo dirigido, né? Olha, aqui não faz, aqui faz. Você fica totalmente, isso. Você vai observando onde é que tem, aonde é que não tem. Para você, aí você saber aonde colocar. Outra coisa, sempre coloque frases dentro do gênero que você está gravando. Se você está gravando um rock, faça frases que sejam... Tem uma cara de rock. Que sejam, exatamente, frases que sejam particulares do gênero. E ainda tem essa, quando eu falo rock, eu tô sendo genérico, porque tem aí N formas de tocar. Hard rock, né? Aí tem o metal, né? Funk metal, death metal, pop rock, muito, né? Muito vasto aí, então é complicado, né? Você tem que ter a base, né? De como qual é a cara. Isso, da sonoridade daquele estilo que tu vai tá trabalhando. Né? Se você está tocando forró, faça frases dentro do gênero, né? Porque aí você não cai naquilo que eu até citei agora há pouco, de fazer frase, às vezes, do músico, do baixista que você gosta. Aí você faz ali, a situação harmônica até permite, ou muitas vezes permite que você faça, mas não condiz com o gênero. Legal, legal. A gente já volta para fechar essa grande entrevista aqui com o Sérgio Túlio. Só um pouquinho, já volto. Bom, está de volta. Túlio, tu falou a questão dos gêneros, cara. E como é que eu faço para tentar entender como eu vou criar essas notas com essa... para que as notas que eu vá criar fiquem a cara de determinado segmento que eu vou tentar interpretar. Certo, bom, primeiro é como eu falei, né? Você vai observar onde é que cabe, né? Os buracos na música, onde você pode colocar, né? Aí a segunda forma, digamos, né? Segundo parâmetro, vamos dizer assim, aí já é mais técnico, né? Você tem que ter o conhecimento, tem que ter conhecimento de música, né? Começando de onde? Bom, começando a princípio de intervalos, né? Você tem que saber os intervalos, né? Saber tríade, como se constroem os acordes, tríades, tétrades, certo? Aprender campo harmônico, os campos harmônicos e os modos gregos, né? Isso é de fundamental importância, isso fora a leitura, né? É de fundamental importância para o baixista, para ele poder executar, não só criar as frases das músicas, como também executar as levadas, né? As levadas. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, falando de tríade, né? Aqui você em sol, por exemplo, você tem a tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, né? Sexta maior, sétima maior e oitava. Isso num acorde natural, de um sol natural, que pode ser um sol com sétima maior, sol com nona, sol com sétima maior e nona, né? E aí automaticamente eu já consigo construir o acorde, ou vários acordes dentro desses intervalos, né? Um exemplo, um acorde de sétima maior, que seria, eu vou usar a tônica, a terça, a quinta, justa, a sétima maior, né? Ó, 4 notas, né? Tétrade, 1, 2, 3, 4. Isso é bem básico. Ou, desculpa, voltando até as tríades, né? Tríade maior, que é tônica, terça maior, quinta justa, e tríade menor, tônica, terça menor,
que são exemplos simples, mas eles são de fundamental importância para quando você está construindo desde a levada até as frases. Um exemplo disso é o seguinte, ó. Eu já vi muito essa situação aqui. Você tem um acorde menor, um sol menor. Deixa eu ver se eu acerto aqui, fazer assim, desafinar. Aí um Lá meio diminuto, ou seja, um Lá menor com sétima e quinta diminuta. E um Ré com sétima, que pode ter a nona menor, né? Aqui eu estou colocando só tônica, sétima menor e a terça na ponta, né? Nesse exemplo aqui eu já vi muitos baixistas tocarem assim. A primeira tríade correta, uma tríade menor, porque é um acorde só menor com sétima. Só que quando chega aqui na tríade do acorde meio diminuto, aí ele faz a mesma tríade menor, que está errado. Pela falta do conhecimento. Ele poderia enfatizar a característica daquele. Na verdade está fora essa nota aqui. Essa quinta justa, ela não pode estar aqui, não deveria. Tem que estar aqui a quinta diminuta, porque a tríade do acorde meio diminuto, ou seja, nesse caso Lá menor com sétima e quinta diminuta, a tríade é tônica, terça menor e quinta diminuta. E aqui eu só estou citando um exemplo de levadas, né? E eu toquei aqui um samba, mas vai mudar só a rítmica, mas essa situação harmônica ela tem N estilos e gêneros, né? E ela vai ter também, sempre vão ser essas tríades, certo? Então é isso aí. Aí faz toda a diferença, o cara pode fazer essa mesma composição, mas ele pode interpretar de forma diferente, né? Não é? Pra dar essa cara. Bacana, cara. Tu tem algum... A gente finalizar aqui esse papo que você fez assim, bem produtivo assim. Quer mostrar alguma coisa pra gente? Eu queria mostrar uma música que eu fiz, né? Brincando aqui no computador, né? No Guitar Pro. Eu queria mostrar uma... Então tu já está começando a ser compositor também? Já. Porque assim, a ideia surgiu há um tempo atrás. Na verdade, várias vezes já me perguntaram: pô, mas você não tem um CD? E eu nunca me liguei muito para isso, né? Sempre fui muito preocupado em acompanhar, tocar, ser sideman, acompanhar os outros em shows e em gravações, mas nunca me preocupei muito com o meu trabalho. E só que essa preocupação surgiu porque ultimamente eu tenho pensado em fazer assim. Eu já dei aula, né? Eu já trabalhei 5 anos no Cláudio Santoro, né? Aqui em Manaus, mas nunca fiz, só fiz um workshop que foi lá mesmo. E eu ando pensando em dividir assim os meus conhecimentos, né? Até onde eu consegui chegar e dividir com outras pessoas, né? Pensando em sair da cozinha para ir para a sala de janta. Mudar pelo menos o hall, né? Bacana. E aí eu gostaria de citar os exemplos assim, entre outras músicas, dentro das minhas músicas, né? E eu quero fazer um trabalho para isso. Fora que já me perguntaram: pô, você não tem um CD, né? Como eu falei agora. E aí é isso. E eu comecei, quando dá eu sento ali, não tem muito tempo, né? Mas quando dá eu sento, eu vou fazendo. E a minha ideia é fazer um disco com assim, a minha experiência, vários segmentos, cada música aí dentro de um pouquinho da minha experiência. Da tua pequena, grande experiência. Que ideia. Estou muito jovem ainda, tem muita coisa para aprender. Isso é modesto. Eu vou pausar rapidinho para eu apertar aqui o play por tudo que ele programa aqui no programa. Só um pouquinho. Então vai lá, mano, mostra pra gente um pouco aí do trabalho.
Beleza, cara. Esse é o teu primeiro trabalho, né? É, uma música aí. Eu tô no projeto de outra, mas Ah, bacana. ainda não tá pronto. Tá bacana. Tá, cara, Túlio, e um espaço aqui pro pessoal te encontrar, cara. Ah, sim. O pessoal faz pra te encontrar, pra te encontrar, pra te chamar pra fazer projeto, trabalho, como é que o pessoal fica à vontade pra ver teu peixe? Claro, olha, o meu telefone é 0 operadora 92, né, 9114-3618, que é o WhatsApp. Legal. Né, também, e as pessoas podem me encontrar, né, no Instagram, né, e o Facebook. E-mail, né? também? E-mail também. O e-mail é o Túlio_do_samba. Que não é só do samba, né? Que não é só do samba, isso é uma longa história, né? @hotmail.com, né? Túlio_do_samba, @hotmail.com. Facebook é o Sérgio Túlio. Conhece, né? Eu vou botar aqui o site até. Beleza. Isso aí. Túlio, mano, e pra gente fechar com chave de ouro, então só dando essa continuidade, porque eu já quero na bateria, mas assim, só voltando que você pode com certeza contar com o Túlio para fazer a parceria para o seu projeto, para a sua gravação, para o seu evento, para a sua banda, seja como freelancer, enfim. Túlio é com certeza um cara que tem muita bagagem criativa para oferecer para vocês e fazer essa parceria com você. Mano, e pra gente fechar, que conceito tu pode deixar, que mensagem tu pode deixar para esse pessoal que está acompanhando a gente aqui no Conão? Bom, em primeiro lugar, nunca desistir dos seus sonhos, né? Abraçá-los e ir até o fim, porque você vai conseguir, né? E estudar.
estudar mesmo da maneira correta, desde do básico até os conhecimentos mais avançados. Faça a faculdade. Se você quer ser músico, faça a faculdade de música mesmo. Você não vai se arrepender. O campo aí é bem generoso para quem tem currículo, né? E é isso, né? Faça valer os seus sonhos que você vai conseguir. Beleza. Bom, gente, essa foi mais uma entrevista, mais um bate-papo que eu tive com mais um grande músico, por sinal, aqui da minha cidade, Manaus, e que sabe no Brasil vai chegar no topo aí das paradas de sucesso. Não deixa a desejar nada para ninguém. Meu amigo Sérgio Túlio. Tulinho, mano, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Valeu, galera. Até a próxima.